Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Pois é, nós estamos na história do Brasil, vendo o Brasil nesse processo de democratização. Lembra que nós saímos lá de Getúlio Vargas, saímos lá da era Vargas e agora nós passamos novamente por um processo democrático. O Brasil ganha mais uma Constituição. Vocês não percam a conta não, tá? Nós tivemos já uma Constituição em 1822, depois nós tivemos a nossa segunda Constituição em 1891, aí vem Getúlio Vargas, em 1934 lança uma Constituição e em 1937 lança outra Constituição. Agora nós estamos em 1946, com a nossa quinta Constituição já. Mas ela não acabou por aí não, nós vamos ter mais constituições. Vamos lá? Na tela para vocês, a aula de hoje é a aula 27.2 aí, que nós estamos vendo esse Brasil democrático. As eleições constitucionais de 1946, 1946. Getúlio Vargas está saindo do poder. É feita uma nova Constituição. Olha a característica dessa Constituição, uma característica liberal. Aí nós precisamos entender o que é o liberalismo e qual é essa característica liberal. Daqui a pouquinho eu explico melhor para vocês. A democracia, que é o regime político, uma república é a forma de governo. Então não confunda, regime político com forma de governo, tá? Regime político é um regime democrático, forma de governo é uma república. A república, ela pode ser não democrática, ela pode ser uma ditadura também, ok? Nós temos aí a federação como forma de Estado, a divisão dos Estados em federações, o presidencialismo como um sistema de governo. Então nós temos regime de governo, forma de governo e sistema de governo. O voto é secreto, o voto é universal. Todos podiam votar para quem fosse maior de 18 anos de idade. Opa, mas analfabeto ainda não podia votar, né? Preservação da legislação trabalhista de Getúlio Vargas e o mandatos eletivos, ou seja, as pessoas eram eleitas para o mandato e o direito do cidadão. A característica dessa Constituição de 1946. Aí nós temos... E quem era o presidente da época? Quem vai substituir Getúlio Vargas? Ele, um militar, Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra aí. E o Eurico Gaspar Dutra, o governo dele foi justamente no período de Guerra Fria, alinhamento com os blocos liderado pelos Estados Unidos. Então ele vai se aproximar dos Estados Unidos. A decisão do Supremo é o Eurico Gaspar Dutra, que ele vai suspender o regime do Partido Comunista do Brasil. Para combater a inflação, não podia autorizar aumentos salariais. Então, nós temos aí o governo Dutra. Esse governo Dutra é de 1946 a 1950, o Eurico Gaspar Dutra. Aí, como o Eurico Gaspar Dutra não entrou no gosto popular, ele que já estava de pijama lá no Rio Grande do Sul, volta agora pela primeira vez eleito pelo povo. Nós estamos falando de quem? Getúlio Dornelles Vargas, de 1940 até 1954. Getúlio Vargas ele vai concorrer à presidência, vai ter 48,7% dos votos e é eleito presidente da República. Volta, o cara que já tinha passado 15 anos, agora volta como presidente. Ele procurou apagar a imagem de ditador do Estado Novo, então ele dizer, agora eu não sou um ditador. O nacionalismo econômico vai ser a sua bandeira de luta e a política trabalhista. Então essas são as características do Getúlio Vargas. É ele que cria a Companhia de Petróleo Nacional, a Petrobras, a Lei de Lucros Extraordinários, e 100% do salário mínimo é no governo dele. E ele cria a Vale do Rio Doce, ele cria o BNDES e outras criações estatais de Getúlio Vargas. Ok? A morte de Vargas. Vargas começou a sofrer uma pressão muito grande e o governo dos Estados Unidos, desagradado pela criação da Petrobras e pela Lei de Lucros Extraordinários, vai começar a pressionar Getúlio Vargas. Uma pressão internacional. Eles vão tentar dar um golpe. A UDN de Carlos Lacerda, aí vai ter um atentado na Rua Toneleiros. Um atentado meio
que não se sabe, Carlos Lacerda com um tiro no pé, vai fazer o estardalhaço. E Getúlio Vargas, para evitar o golpe, o que ele faz? Escreve uma carta testamento e comete suicídio com um tiro no coração. Acaba, então, agora de vez, o governo de Getúlio Vargas. Encerra o governo de Getúlio Vargas. Mas a história da democratização do Brasil não encerra aí, não. Acompanhe comigo que nós vamos fazer atividade. Vocês ficarem fazendo atividade, estava difícil, estava fácil, como era que estava essa atividade? Estava tranquilo, não estava? Vamos lá, para a gente discutir essa atividade. Na tela aí para vocês aí, sobre atividade, agora é com vocês aí, fazendo essa atividade. E a gente vai dar uma discutida melhor sobre cada uma delas. Vamos para a primeira questão? Em 1947, o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade no Brasil. Esta decisão se aplica basicamente. Por que foi colocado na ilegalidade? Porque o PCB, Partido Comunista do Brasil, foi colocado na ilegalidade. Seria pela bipolarização do mundo em blocos antagônicos, consequência da Guerra Fria? Pela linha insurrecional dos comunistas que pretendiam iniciar uma revolução a curto prazo? Por ser o Partido Comunista frágil e destituído de expressão social? Ou por ser um acordo partidário firmado pela UDN, o PSB e o PTB? Ou pelo desejo de acalmar as Forças Armadas que ameaçavam interromper o jogo democrático? Hein? Meus queridos, Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra, ele assume a presidência do Brasil em que momento? Em que momento? Lembrando que durante o período do governo de Getúlio Vargas, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. Lembra que os pracinhas, Getúlio Vargas mandou os pracinhas, o professor Lorismar trabalhou isso com vocês e tudo. Aí, encerra o governo de Getúlio Vargas, começa o governo de Eurico Gaspar Dutra. E Eurico Gaspar Dutra, ele faz uma Constituição, a Constituição de 1946, uma Constituição liberal, de característica liberal. A Constituição de característica liberal, ela é retirada da Constituição que tinha características fascistas, lá de Getúlio Vargas, a Constituição de 37. E essa Constituição de característica liberal, ela está aliada aos Estados Unidos. Aí é onde nós precisamos entender como é que está o Brasil desse período, como é que está o mundo desse período. O mundo desse período tinha acabado de sair de uma Segunda Guerra Mundial, que termina em 1945. E o mundo desse período estava bipolar. Professor, o que é isso? Estava bipolar, estava antagônico. Partido, bi, significa dois polos diferentes. Pois é, de um lado, nós temos o Partido Comunista. Nós temos o bloco socialista, que está crescendo no mundo. E de outro lado, nós temos o bloco capitalista, que era liderado pelos Estados Unidos. Enquanto um era liderado pela União Soviética, os Estados Unidos lideravam o outro bloco. E com isso, um dos acordos feitos do governo brasileiro com o governo norte-americano foi fechar o Partido Comunista do Brasil, um partido que era forte, de expressividade. Nós tínhamos aí o deputado mais votado do Partido Comunista, foi um deputado do PCB, do Partido Comunista Brasileiro. Tá? Então, nós estamos vendo a expressividade do partido que tinha nesse momento. Só que era um partido comunista dentro de um processo democrático, para vocês entenderem. Na tela para vocês. Então, a resposta correta dessa daí é a letra A. Pela bipartição do mundo em blocos antagônicos, consequência da Guerra Fria. O que nós estamos vivendo é a Guerra Fria, entre, de um lado, os Estados Unidos da América e, de outro lado, nós temos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ok?
Ok? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. A gente já chega ligado no Enem. A gente já chega aí ligado no Enem. E a próxima ela fala o seguinte. No combate à inflação, o governo de Eurico Gaspar Dutra, de 1946 e 51, buscou direcionar os gastos públicos em investimento nos setores considerados prioritários. Setores considerados prioritários. Nasceu, então, o Plano SALT. Olha aí essa... Lembrando que esse Plano SALT aí é uma sigla, tá? É uma sigla. Destinado a investir aonde? Na saúde, na alimentação, no transporte e na energia. É por isso que o nome do plano foi SALT. Saúde, alimentação, transporte e energia. O nome do plano está dentro daí. Mas o desenvolvimento brasileiro, especialmente na indústria, ficou abaixo das aspirações dos industriais brasileiros. Isso ocorreu em razão de... Qual a razão? Seria a letra A. Bora apagar aqui para não melhorar a leitura de vocês. Vamos apagar aqui, melhorar aqui a leitura de vocês, ok? Vamos lá. Letra A. De política econômica que regulavam os preços dos produtos essenciais para proteger a indústria nacional? Seria isso? Das facilidades à exportação de bens duráveis, promovida pela política econômica do governo, facilidade das exportações. Da abertura do mercado brasileiro à importação de bens supérfluos, de política econômica voltada para a seleção das importações, priorizando os bens duráveis, seleção de importações, ou da capacitação de recursos a partir da construção de indústria de base e da política econômica nacional do governo. Seria essa indústria de base a política nacional? O que vem com o Plano SALT? Saúde, alimentação, transporte, energia. SALT. Olha essa sigla aí que nós temos aí do governo do Eurico Gaspar Dutra. Só que o Plano SALT, ele não consegue desenvolver, principalmente dentro da indústria brasileira. É por isso que o Eurico Gaspar Dutra ele vai ter uma posição grande dentro do processo industrial. Por que o Eurico Gaspar Dutra fez? Devido à aproximação dele dos Estados Unidos, ele se encantou pelos Estados Unidos e ele vai criar políticas econômicas que facilitou a entrada de produtos internacionais. Há uma facilidade desses preços dos produtos, a vinda desses produtos. E a maioria desses produtos não eram bem perecíveis, que são bens duráveis. Então a indústria de bem durável do Brasil, ela sente isso daí. Por isso que o Eurico Gaspar Dutra não consegue fazer um governo que agradasse o trabalhador, que agradasse a indústria, que agradasse a economia, a inflação indo lá em cima, e com isso o Eurico Gaspar Dutra vai perder espaço e vai abrir espaço para a volta de Getúlio Vargas ao poder. Na tela para vocês, a resposta correta dessa daí é justamente a letra B, da facilidade de importações de bens duráveis, promovida pela política econômica do governo. Vamos lá, olha esse texto aí. Olha esse texto, gente. Preste atenção nesse texto. Senado devolve o mandato do senador Luiz Carlos Prestes a seu suplente. Esse é o suplente. O Senado Federal promoveu nesta quarta-feira, dia 22/5/2013, sessão especial para a devolução simbólica dos mandatos de senador ao líder comunista Luiz Carlos Prestes e ao seu suplente Abel Sherman, eleito em 1945 pelo então Partido
comunista do Brasil, com a maior votação proporcional da história política brasileira até aquela época. Prestes teve o mandato cassado em 1947. O que está acontecendo em 1947? Isso aqui já é a palavra-chave para nós sabermos. Após o Tribunal Superior Eleitoral ter cancelado o registro de seu partido. Em discurso de agradecimento na tribuna, a viúva de Luiz Carlos Prestes considerou a devolução simbólica do mandato de seu marido uma vitória não apenas de sua família, mas de todo o povo brasileiro, que elegeu em 1945 com mais de 150 mil votos. Na época era muito voto. Maria do Carmo destacou o compromisso de Prestes com as causas dos trabalhadores brasileiros e lembrou sua permanente preocupação com a qualidade do sistema público de saúde e educação, com a garantia do direito à moradia e com a defesa do salário decente, a fim de que todos pudessem viver com dignidade. Matéria da Agência do Senado de 22 de 5 de 2013. Aí vem a pergunta. A matéria jornalística acima apresenta referentes a uma separação por parte do Congresso Nacional da cassação do mandato realizado por membro do PCB em 1947. Essa medida foi deflagrada pelo governo Dutra, no contexto do início da Guerra Fria. Entretanto, aqui vem a pergunta que a gente quer saber. Entretanto, essa medida estava em contradição com a Constituição promulgada em 46, já que ela tinha caráter, quem tinha caráter? A Constituição. Já apareceu a resposta aí. Tinha esse caráter liberal, essa Constituição. A Constituição de 1946, ela tem caráter liberal. Se ela tem um caráter liberal, ela não podia fazer uma perseguição do Luiz Carlos Prestes. Ela não podia fazer uma perseguição do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Então, ela estava se contradizendo. Olha aí para vocês entenderem. Então, na tela para vocês, é porque a Constituição, ela tinha um caráter liberal. Ela não tinha um caráter fascista. Um caráter fascista vai ter a Constituição de 1937. Essa sim tem um caráter fascista. Nem totalitário. A de 37 tem. Autocrático. A de 37 também vai ter. Comunista também não tem, mas ela tem um caráter liberal. Ela não tem um caráter comunista também. Ok? Então, por isso, vamos lá para a nossa quarta questão. Após a saída de Getúlio Vargas do poder em 1945, o então ministro da Guerra do Estado Novo, general Eurico Gaspar Dutra, foi eleito presidente do Brasil. Entre as características do seu governo pode-se destacar, exceto o alinhamento com o bloco capitalista liberado pelos Estados Unidos e o rompimento de relações diplomáticas com a União Soviética, a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento, olha o que está pedindo aqui, exceto, tá? A criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES, fundação da Petrobras e início da campanha nacional do Petróleo é Nosso. A letra D. C, não. Uma nova Constituição foi aprovada e o voto tornou-se obrigatório para todos os brasileiros alfabetizados maiores de 18 anos de ambos os sexos. Ou propôs o SALT, um plano econômico desenvolvido que priorizava, desenvolvimentista que priorizava investimento na saúde, alimentação, transporte e energia. Nós estamos falando do Eurico Gaspar Dutra. Como a questão aí, ela vem trazer o exceto, quando a gente olha para o Eurico Gaspar Dutra, nós vamos perceber que o governo dele é um governo em que não houve a criação do BNDES. Foi no governo de Getúlio Vargas que vai ter a criação do BNDES. Não houve a criação da Petrobras, vai ser no governo de Getúlio Vargas que vai ter a criação da Petrobras e a campanha do petróleo é nosso. Então, exceto está na tela para vocês, justamente na letra B. A criação do Banco Nacional de Desenvolvimento
econômico e a fundação da Petrobras, no início da campanha nacional O Petróleo é Nosso. E olha o material complementar aí para vocês aí, ó. Carta Testamento de Getúlio Vargas, interessantíssimo para vocês lerem ela completa. E para a aula 28, eu quero que vocês assistam JK, o menino que sonhou o país. E meus queridos alunos, terminamos a nossa aula de hoje por aqui, mas espero vocês numa próxima aula. Até lá!